Nem todo destino corresponde às expectativas, mas alguns explodem direto por elas. Estes são os lugares que surpreendem, encantam e permanecem com você muito tempo depois que você retornou. Se você está desejando algo especial, comece aqui. Acha que conhece Los Angeles? E se lhe disséssemos que não é uma cidade, mas um mundo inteiro escondido à vista de todos? Los Angeles, Estados Unidos da América, estende-se pelo sul da Califórnia como uma expansão cinematográfica. Do Oceano Pacífico, banhado pelo sol às trilhas montanhosas acima de Mulholland Drive. Esta cidade não se resume a estrelas, ela dá à luz culturas, sonhos e gêneros inteiros. Explore o Observatório Griffith para vistas que confundem horizonte e estrelas. Em seguida, passeie pelos jardins no topo da colina do Getty e pela arte de classe mundial. Andar de skate por Venice Beach ou se perder no labirinto gastronômico de Koreatown. Cada distrito é um universo. Ritmos latinos em East Los Angeles, doces persas em Westwood, arte de rua em Echo Park. Fundada em 1781 por colonos espanhóis, Los Angeles transformou-se no coração pulsante do entretenimento americano. Mas, além dos rolos de filme, é uma cidade de reinvenção. Dos caminhões de tacos às torres de luxo, cada quarteirão conta uma história diferente. Los Angeles não pergunta quem você é. Ela permite que você se torne qualquer pessoa. Imagine uma ilha onde koalas cochilam em eucaliptos, leões marinhos tomam sol em praias de areia branca e o céu brilha com estrelas do sul. Isso não é um sonho. Isso é a Ilha Canguru. Ilha Canguru, Austrália. Apenas uma curta viagem de balsa do continente da Austrália do Sul, esta maravilha ecológica é frequentemente chamada de Galápagos da Austrália, por sua impressionante biodiversidade e beleza intocada. Suas falésias varridas pelo vento, enseadas isoladas e florestas de eucalipto formam o cenário para encontros inesquecíveis com a vida selvagem. Cangurus saltam por campos abertos, equidnas correm por trilhas e leões marinhos cochilam preguiçosamente em Seal Bay. O Parque Nacional de Flinders Chase deslumbra com maravilhas geológicas como as Remarkable Rocks e o Admiral's Arch, ambos esculpidos por séculos de vento e mar. A Ilha Kangaroo possui um profundo significado indígena, outrora habitada pelos povos Ngarrindjeri e Kaurna, antes que o aumento do nível do mar a isolasse do continente. Atualmente, a ilha é um refúgio para a conservação, especialmente após os devastadores incêndios florestais que desencadearam um esforço global para preservar seus habitats únicos. Não é apenas um destino, é um santuário vivo de resiliência, natureza e a pura magia australiana. Acha que paraíso significa areia branca e ondas azuis? E se também significasse estradas na selva, lagoas escondidas e o melhor surf da Ásia? Siargao, nas Filipinas, é uma ilha que faz você acreditar na beleza intocada novamente. Localizada na parte sudeste das Filipinas, Siargao é frequentemente chamada de capital do surf do país, com a famosa onda Cloud9 atraindo amantes de emoções de todo o mundo. Mesmerizing caves in Tayangban, and afternoons spent island hopping to Naked, Daku and Guam Islands. Mas mesmo que você nunca tenha tocado em uma prancha, Siargao te envolve em maravilhas. Há lagoas Esmeralda em Sugba, cavernas fascinantes em Tayangban e tardes passadas pulando de ilha em ilha para Naked, Daku e Guam Islands. Piscinas cristalinas em Magpupunku e aventuras de ilha em ilha que levam você a lugares como Guam e Daku, nomes tão caprichosos quanto as vistas. Há uma magia na forma como esta ilha relaxada se sente. Estradas de terra levam a florestas de coqueiros, os moradores andam de moto descalços e os pôres do sol parecem pintados por deuses. É aqui que luxo significa redes, sal no cabelo e fogueiras à beira-mar. Siargao não está tentando impressionar. Ela simplesmente o faz, sem esforço,
E se você vagasse por uma pintura e a única saída fosse através de chocolate, canais e silêncio? Bruges, na Bélgica, é uma joia medieval situada no noroeste do país, na região de Flandres Ocidental. Frequentemente referida como a Veneza do Norte, a cidade é entrelaçada por canais tranquilos, pontes de pedra arqueadas e torres góticas que perfuram os céus do norte. Seu destaque é o Campanário de Bruges, uma imponente torre cineira que domina a Praça Markt e oferece vistas panorâmicas da cidade antiga. Acrescente a isso a Igreja de Nossa Senhora, que abriga uma escultura de Michelangelo, um tesouro raro fora da Itália, um patrimônio mundial da Unesco. Bruges parece congelada no tempo. Ruas de paralelepípedos, carruagens puxadas por cavalos e lojas de renda ecoam o auge da cidade no século XIII, quando era um dos centros comerciais mais ricos da Europa. Bruges é também o coração pulsante do chocolate belga, lar de centenas de chocolateiros que criam obras-primas doces diariamente. E o silêncio? Não é vazio, é serenidade na sua forma mais pura e rara. Svaneti, Geórgia. Escondida nas profundezas das montanhas Cáucaso, Svaneti é uma das regiões mais remotas e mágicas da Europa. Localizada no canto noroeste da Geórgia, esta terra antiga é protegida por picos escarpados e vales íngremes, lar de algumas das aldeias habitadas mais altas do continente. O tempo parece ter parado aqui. Torres de defesa de pedra erguem-se ao lado de casas rústicas, mantendo vivos os ecos do passado medieval. Mestia, o centro cultural da região, recebe os visitantes com ruas sinuosas e vistas alpinas panorâmicas. Mas é Ushguli, empoleirada sob o imponente Monte Shkara, que realmente impressiona. Ruas de paralelepípedos e habitações fortificadas criam um museu vivo onde a história respira em cada canto. Os caminhantes acorrem à região para caminhadas como a icônica rota Mestia-Ushguli, que serpenteia por pastagens alpinas, riachos glaciais e a estrondosa cascata de Sdugra. A cultura de Svaneti é igualmente rica. Os Svan, um grupo étnico distinto, preservaram a sua língua e costumes ancestrais por gerações. Os seus cantos polifônicos assombrosos, reconhecidos pela Unesco, ecoam pelos vales como se estivessem a chamar as próprias montanhas. Apesar do seu isolamento, Svaneti oferece uma calorosa recepção, uma jornada não apenas pela natureza, mas através de séculos de tradição ininterrupta. Você já viu cúpulas azuis em fotos, mas e se eu lhe dissesse que o próprio céu já pareceu descer sobre Samarcanda? Samarcanda, Uzbequistão, situa-se na encruzilhada da Ásia Central, no vale de Zeravshan, onde o Oriente encontra o Ocidente em uma dança de mosaicos e minaretes. Outrora um próspero centro da Rota da Seda, hoje se ergue como uma obra-prima da arquitetura islâmica e da arte persa. A Registan, uma praça triunfante, ladeada por 3 grandiosas madraças, é a alma da cidade. Suas fachadas cintilam com azulejos azuis, enquanto arcos imponentes e tetos de mucarnas sussurram histórias de império e iluminação. Samarcanda era a joia do Império de Timur, uma cidade de eruditos, astrônomos e poetas. A necrópole de Shah Izinda e a mesquita de Bibi Kanim misturam mito e mármore numa estética intocada pelo tempo. Os bazares locais transbordam com açafrão, seda e o aroma do pão tandoor. Samarcanda não é apenas história, é um eco de um brilho antigo, preservado em cada pedra azulada e em cada pôr do sol sobre suas cúpulas douradas. E se uma floresta pudesse sussurrar em turquesa e fluir em camadas de cachoeiras? Bem-vindo a Plitvice, um sonho escrito em água. Os lagos de Plitvice, na Croácia, são uma sinfonia natural de cascatas, cânions de calcário e lagos cristalinos, aninhados nas profundezas do terreno montanhoso da Croácia Central.
Situado entre colinas arborizadas, este patrimônio mundial da Unesco deslumbra os visitantes com 16 lagos em terraços conectados por 90 cachoeiras que parecem derramar-se do céu. O parque é dividido em lagos superiores e inferiores, com passarelas de madeira serpenteando por águas esmeraldas e vegetação exuberante. As cores mudam através de tons de azul e verde, dependendo do teor mineral e da luz solar, criando uma pintura viva a cada passo. Plitvice é um símbolo do patrimônio natural da Croácia, protegido desde 1949. Lendas locais contam sobre antigas rainhas invocando a chuva para encher os lagos após uma longa seca. Hoje é um dos parques mais visitados da Europa. Um lugar onde a natureza ocupa o centro do palco e o silêncio faz parte da experiência. Como é observar o nascer do sol sobre as torres de pedra de um império esquecido, envoltas em cipós da selva? Siem Reap, no Camboja, oferece uma das experiências de viagem mais surreais do mundo, uma antiga maravilha congelada no tempo. Situada nas planícies do noroeste do Camboja, Siem Reap é a porta de entrada para o lendário complexo de templos de Angkor Wat, o maior monumento religioso da Terra. Construídas pelo Império Khmer no século XII, estas vastas ruínas são mais do que apenas arquitetura. São a poesia silenciosa de uma civilização, gravada em pedra. Passeie por Ta Prohm, onde as árvores se entrelaçam com as paredes do templo, ou maravilhe-se com a simetria divina de Bayon, com seus 200 serenos rostos de pedra. Além dos templos, Siem Reap pulsa com encanto. Mercados noturnos animados, apresentações tradicionais de dança apsara e uma crescente cena artística que reflete o renascimento cultural do Camboja. Apesar de sua história tumultuada, a cidade irradia resiliência e calor. Não se trata apenas de ruínas, trata-se de redescoberta. Já alguma vez viu um canyon que se parece com um mundo perdido esculpido por gigantes? O Canyon Charing, no Cazaquistão, é muitas vezes chamado de irmão mais novo do Grand Canyon, mas esta antiga maravilha se sustenta com penhascos íngremes, torres de rocha surreais e um silêncio ecoante que humilha cada visitante. Localizado no Parque Nacional de Charing, a apenas algumas horas de Almaty, o cânion se estende por mais de 150 quilômetros, mas o destaque é o Vale dos Castelos. Um trecho onde as formações esculpidas pelo vento se assemelham a fortalezas colossais erguendo-se do chão do deserto. A paleta aqui varia do dourado suave ao laranja queimado, brilhando mais vividamente ao pôr do sol. Apesar de sua localização remota, Charing está profundamente ligado à identidade cazaque. Lendas locais falam de espíritos guardando o cânion e séculos de presença nômade ecoam pela terra. Poucos turistas chegam aqui, dando ao lugar uma solidão assombrosa. É selvagem, é vasto e é real. Um lembrete de que a natureza, e não o homem, é o arquiteto supremo. Todos afluem a Mykonos e Santorini. Mas e se a ilha grega com mais alma fosse uma da qual nunca ouviu falar? Tinos, Grécia, fica apenas a uma viagem de ferry, mas parece um mundo à parte. Com aldeias de mármore, energia artística e uma profunda presença espiritual, Tinos combina o sagrado e o sereno. Conhecida pelos seus mestres escultores de mármore, Pyrgos é uma aldeia de vielas de pedra brilhantes e arte ao ar livre. Quase todas as casas, portas e fontes são uma obra-prima de mármore, e o museu local celebra a longa linhagem artística da ilha. Peregrinos rastejam de joelhos subindo um tapete vermelho para chegar a esta igreja, um dos santuários mais importantes do cristianismo ortodoxo. Seja devoto ou não, a atmosfera é profunda. Tinos é onde se ouve o vento, e não buzinas de carro. É onde se come torta de funcho numa taverna sem cardápio e se bebe vinho da vinha do quintal do seu anfitrião.
É a Grécia que ainda sussurra. E se pudesse andar por uma cidade onde fortalezas cor de areia emergem do deserto como miragens e o aroma do incenso o transportasse para outra era? Nizwa. Omã é uma relíquia viva da história árabe, encaixada nas montanhas Al-Hajar da Península Arábica. Outrora a capital do país, esta cidade respira séculos de sabedoria através da sua arquitetura, sulks e silêncio. Com uma mistura de paisagens áridas e oásis exuberantes, Nizwa é simultaneamente austera e deslumbrante. A joia da coroa da cidade é o Forte de Nizwa, uma obra-prima do século XVII, construída pelo Imã Sultão bin Saif al-Yarubi. Com a sua torre circular colossal, alçapões escondidos e vistas panorâmicas do deserto, o forte foi concebido não apenas como uma sede real, mas como uma fortaleza militar. Ao caminhar pelas suas muralhas, sente o tempo desacelerar, cada pedra ecoando histórias de cercos e estratégia. Perto dali, o Souk de Nizwa é um caleidoscópio de cor e tradição. Um dos mercados mais antigos de Omã é onde se encontram canjars forjados à mão, joias de prata e tâmaras frescas empilhadas como tesouro. O famoso mercado de cabras de sexta-feira é uma experiência em si, caótico, barulhento e emocionante, oferecendo um vislumbre cru da cultura de escambo beduína. Nizwa é também uma porta de entrada para os grandes cânions e plantações de tâmaras de Omã, incluindo o espetacular Jebel Akdar. É um lugar onde o deserto encontra o verde e o patrimônio prospera em cada viela. Poucas cidades na Terra parecem tão intemporais, intocadas, contudo, acolhedoras. E se cada passo que você desse fosse através de uma aquarela viva? Bem-vindo ao coração poético da Inglaterra, o Lake District. O Lake District, Inglaterra, está situado no condado noroeste de Cúmbria. Este local, Patrimônio Mundial da Unesco, é um mosaico de lagos glaciais, colinas verdes ondulantes e picos de montanhas escarpadas, o mais famoso dos quais é Scafell Pike, o pico mais alto da Inglaterra. Os pontos turísticos icônicos incluem o Lago Windermere, o maior lago natural do país. Derwent Water, com os seus reflexos espelhados, e as vistas dramáticas dos cumes de Cathbells ou Helvellyn. Cabanas de pedra escondidas e bosques antigos pontilham a terra entre a água e o céu. Historicamente, a região está para sempre ligada a poetas românticos como William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, que encontraram inspiração divina nas suas paisagens. Beatrix Potter também preservou grande parte da área através do seu trabalho de conservação. Aqui está um fato curioso. O Distrito dos Lagos inspirou mais pinturas e poemas do que talvez qualquer outro lugar no Reino Unido. E até as suas ovelhas têm estatuto de patrimônio, com a raça Herdwick considerada parte da identidade local. Imagine uma terra onde penhascos despencam milhares de pés em abismos verdes e macacos raros saltam entre as nuvens. Esse lugar é real, e são as Montanhas Simien. As Montanhas Simien, na Etiópia, erguem-se das terras altas do norte da África Oriental como uma fortaleza da natureza. Esta cordilheira dramática é esculpida com picos irregulares, vales profundos e planaltos imponentes que lhe renderam o status de Patrimônio Mundial da Unesco por sua beleza geológica e biodiversidade incomparáveis. Trekkingistas de todo o mundo vêm testemunhar Ras Dashen, o pico mais alto da Etiópia, e conhecer os residentes endêmicos do parque, os babuínos gelada de pelagem hirsuta, os lobos etíopes e o ibex de Walia. Essas espécies não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A paisagem, frequentemente comparada ao Grand Canyon, oferece panoramas arrebatadores e momentos de puro isolamento em um mundo aparentemente intocado pelo tempo.
Fato fascinante. A Cordilheira Simien tem mais de 20 milhões de anos, esculpida por antiga atividade vulcânica. Não é apenas uma caminhada, é uma jornada na alma primordial e bruta da Terra. E se uma capital se sentisse como um cruzamento de ambição soviética e alma nômade? Bishkek, a porta de entrada para o Quirguistão, fica ao pé da imponente cordilheira de Tian Shan. Os seus amplos bulevares e a arquitetura brutalista encontram parques verdes, bazares e horizontes cobertos de neve. É jovem, descontraída e cheia de contrastes que surpreendem. A Praça Alatu é o coração a céu aberto de Bishkek. Emoldurada por edifícios governamentais e tendo como pano de fundo picos distantes, é onde desfiles, protestos e momentos tranquilos se desenrolam. A estátua de Manás, o Grande, vigia, um guardião silencioso do orgulho quirguize. O Bazar Osh é onde a vida pulsa crua e real. Você sentirá o cheiro de especiarias, ouvirá o tilintar de moedas, verá fileiras de frutas secas, pão e chapéus de lã chamados kalpaks. Este é Bishkek sem filtros, um mosaico de cheiros, vozes e poesia do dia a dia. E se cada curva da estrada o levasse a uma vista diretamente de uma pintura renascentista? Essa é a magia diária de Valdórcia, Itália. Valdórcia, Itália, é uma região onírica no sul da Toscana, celebrada por suas colinas ondulantes, estradas ladeadas de ciprestes e vilarejos perfeitos para cartões postais. É um patrimônio mundial da Unesco e não é difícil entender o porquê. As paisagens aqui são uma tela viva de harmonia entre o homem e a natureza. A área é pontilhada por cidades intemporais, como Pienza, Montalcino e San Quirico d'Orcia, cada uma oferecendo casas de pedra, praças medievais e um encanto tranquilo. Vinhedos estendem-se pelo vale, produzindo vinhos de classe mundial como o Brunello de Montalcino, enquanto campos de trigo e girassóis balançam ao sol da Toscana. Esta região inspirou inúmeros artistas do Renascimento e continua a atrair cineastas e poetas. A luz aqui é dourada, o ritmo é lento e a vida gira em torno de boa comida, bom vinho e vistas deslumbrantes. É a Itália no seu estado mais sereno e mais fotogênico. E se a sua cidade tivesse sido outrora a capital de um vasto império medieval e a sua história ainda se agarrasse às falésias como era? Veliko Tarnovo, muitas vezes chamada de Cidade dos Czares, é a cidade mais dramática da Bulgária, onde antigas fortalezas se situam em cumes acima de rios sinuosos e ruas calcetadas contam histórias de grandeza, revolução e resiliência. A fortaleza de Tsarevets é a joia da coroa de Veliko Tarnovo, uma extensa fortaleza no topo de uma colina rochosa, que outrora foi lar dos czares búlgaros do Segundo Império. Os visitantes atravessam os portões de pedra, passando por muralhas em ruínas e torres reconstruídas, chegando à Catedral Patriarcal, agora adornada com afrescos ousados e modernistas que recontam o passado turbulento da Bulgária. Esta rua de artesãos conservada é um museu vivo da tradição búlgara. Aqui, ferreiros, oleiros e entalhadores de madeira ainda praticam os seus ofícios e pode tomar café turco em tabernas do século XIX que parecem intocadas pelo tempo. É uma janela para uma Bulgária onde o folclore e o artesanato ainda importam. Veliko Tarnovo é mais do que história. É um lugar de contrastes poéticos. Cafés modernos aninham-se dentro de edifícios da era otomana. Estudantes da universidade local dão à cidade uma efervescência intelectual. E o espetáculo noturno de luzes sobre a fortaleza de Tsarevets lembra-nos. Esta cidade recorda o seu passado, mas ainda está viva, em evolução e discretamente cativante.
E se você se deparasse com uma cidade onde cada parede resplandecesse branca sob o sol da montanha? Sucre, a capital constitucional da Bolívia, é um refúgio de alta altitude onde a elegância colonial encontra a energia juvenil. Localizada nos Andes, ela combina brisas frescas, colinas suaves e arquitetura barroca como um cartão postal histórico. No coração de Sucre situa-se a Casa da Liberdade, o berço da independência boliviana. Aqui, a Declaração de Independência foi assinada em 1825. O edifício, com o seu pátio com arcadas e salões preservados, guarda ecos de ideais revolucionários e as vozes da liberdade. Sucre é frequentemente chamada a Cidade Branca, por suas fachadas reluzentes. O seu clima ameno, os chocolates locais e as danças de fim de semana, na Plaza 25 de Maio, oferecem uma experiência charmosa, quase cinematográfica. É onde a revolução encontra o romance e a história passeia sob as árvores de jacarandá. Como é que os mosteiros foram parar ao topo de imponentes pilares de pedra? A resposta reside numa das paisagens mais místicas da Terra: Meteora. Meteora, na Grécia, eleva-se dramaticamente das planícies da Tessália, na Grécia Central. Estas formações rochosas colossais, esculpidas pelo vento e pela água ao longo de 60 milhões de anos, albergam agora um complexo de antigos mosteiros ortodoxos, impossivelmente empoleirados nos seus picos. Das 24 mosteiros originais, 6 permanecem ativos hoje, incluindo o Santo Mosteiro de Great Meteoron e o Mosteiro de Varlan. Estas estruturas sagradas misturam-se perfeitamente com a pedra, acessíveis por degraus íngremes ou cestos de corda outrora utilizados pelos monges. A história religiosa de Meteora começou no século XIV, quando eremitas buscavam isolamento e clareza espiritual nos penhascos. O local é agora um tesouro do Patrimônio Mundial da Unesco, reverenciado tanto por sua beleza natural quanto por seu significado espiritual. Fato intrigante: Meteora significa suspensa no ar, um nome apropriado para esses santuários que desafiam a gravidade e que parecem flutuar entre a terra e o céu, convidando à reflexão silenciosa e ao assombro. Por que o silêncio parece mais profundo em Assuã? Aninhada na margem do Nilo, no sul do Egito, esta cidade oferece uma paz atemporal entre penhascos de granito, palmeirais e areias movediças. Trata-se menos de ruído, mais da quietude entre os momentos. Felucas deslizam suavemente e o calor do deserto parece pausar o próprio tempo. O Templo de Filas situa-se na ilha Agílquia como uma memória esculpida em pedra. Dedicado à deusa Ísis, foi salvo da inundação e reconstruído peça por peça. Rodeado por água, este local místico brilha ao pôr do sol, um santuário ao amor e à resiliência. Do outro lado do rio fica a colorida Vila Núbia, um mundo de casas pintadas, especiarias e música. Percorra suas vielas, tome chá doce e conheça pessoas cuja cultura antecede os faraós. Não é um passeio, é um retorno às raízes envolto em tradição vibrante. No coração da Ásia Central, rodeado por picos cobertos de neve, encontra-se o Lago Issyk-Kul, o Lago Quente, que nunca congela, mesmo no auge do inverno. A mais de 1.600 metros acima do nível do mar, este lago alpino é tanto uma maravilha natural quanto uma encruzilhada cultural da Rota da Seda. A cidade turística de Cholpon-Ata oferece praias, sanatórios da era soviética e um museu ao ar livre com petróglifos que remontam a milhares de anos, vestígios de citas, turcos e outros povos antigos que por ali passaram. À volta do lago, pode alojar-se em yurtas tradicionais, provar leite de égua fermentado, cumes e andar a cavalo pelas vastas paisagens de estepe. É um vislumbre da vida nômada inalterada há séculos. Issyk-Kul
Combina beleza natural bruta com um misticismo tranquilo, um lugar onde a água turquesa encontra montanhas geladas e antigas lendas da Rota da Seda parecem emergir da névoa. É um refúgio pacífico que também sugere antigos segredos ainda enterrados sob a superfície cintilante do lago. E se existisse um lugar onde planícies douradas se encontram com aldeias caiadas, onde o silêncio fala mais alto do que multidões e o tempo passeia em vez de correr? Alentejo, Portugal. Estendendo-se do rio Tejo ao Algarve, esta vasta região meridional é o coração pastoral de Portugal. Colinas ondulantes de florestas de sobreiros, olivais, vinhas e cidades de pedra intemporais sob céus azuis infinitos. Évora, um patrimônio mundial da Unesco, é a sua joia da coroa. Um templo romano ergue-se ao lado de uma catedral do século XVI e ruas calcetadas sussurram a influência mourisca. Fora das cidades, sítios megalíticos como o Cromeleque dos Almendres são anteriores a Stonehenge, guardando segredos de um povo ancestral. O Alentejo é menos visitado que Lisboa ou Porto, mas profundamente imersivo. Pastores ainda guiam rebanhos pelas planícies, mulheres cozem pão em fornos comunitários e o tradicional cante alentejano ecoa pelo ar de verão, uma tradição oral tão rica que conquistou o reconhecimento da Unesco. Este não é um lugar para a pressa. O Alentejo convida à lentidão, à contemplação e a um sabor do interior da alma de Portugal, onde a terra e o seu povo vivem em harmonia poética. Imagine falésias brancas caindo em cascata com piscinas turquesa que parecem esculpidas por deuses. Onde fica esta terra de fantasia natural? Bem-vindo a Pamukkale, Turquia. Pamukkale, Turquia, está localizada na província de Denizli, no sudoeste da Anatólia. É uma paisagem surreal de águas termais ricas em minerais que fluem por terraços de travertino branco, formando uma cena que parece arrancada de um sonho. O nome Pamukkale se traduz como castelo de algodão, e com razão. As formações brancas e brilhantes se assemelham a nuvens macias congeladas em pedra. Os terraços são formados por depósitos de cálcio de fontes termais que fluem há milhares de anos. Mas o local oferece mais do que beleza natural. É também o lar da antiga cidade greco-romana de Hierápolis, cujas ruínas incluem um teatro bem preservado e a atmosférica necrópole. Na época romana, Hierápolis era uma cidade termal, onde os aristocratas vinham para cura e descanso. Hoje, os visitantes ainda se banham nas piscinas termais, incluindo a piscina de Cleópatra, que se acredita ter sido usada pela própria rainha. Esta rara combinação de maravilha geológica e história antiga faz de Pamukkale um destino diferente de qualquer outro. Não é apenas visto, é sentido em águas quentes e em pedra intemporal. Será que uma única montanha pode abrigar a maior caldeira vulcânica do mundo e ser tão exuberante que dá origem a cachoeiras, café e lendas antigas? Monte Elgon, Uganda. Situado na fronteira entre Uganda e Quênia, este vulcão extinto em escudo é uma das joias mais subestimadas da África Oriental. Erguendo-se a mais de 4.300 metros, possui a maior caldeira vulcânica intacta do mundo, uma extensão de outro mundo de pastagens, fontes termais e imponentes falésias. As encostas da montanha são cobertas por florestas montanhosas, onde macacos colobos saltam entre figueiras e elefantes escavam cavernas de sal. Sip Falls, um trio de cachoeiras dramáticas que descem pelas colinas, tornou-se um amado centro de caminhadas e aventura. Os moradores locais acreditam que a montanha já foi o lar de Mazaba, um espírito poderoso e ancestral. Ainda hoje, o povo Bagizu realiza aqui o ritual de circuncisão Imbalu, um antigo rito de passagem ao som de tambores rítmicos e celebração comunitária. O Monte Elgon é um reino de contraste, antigo, espiritual,
repleto de vida, onde a natureza, o mito e a cultura florescem no berço de um antigo vulcão. E se você pudesse caminhar ao longo de falésias douradas ao pôr do sol, enquanto as ondas quebram contra grutas marinhas escondidas abaixo de você? O Algarve, Portugal, está situado na costa sul da Península Ibérica da Europa, abraçando o Atlântico com intimidade selvagem. Conhecida por suas formações dramáticas de calcário, praias quentes e pitorescas vilas de pescadores, a região se estende de Sagres à Vila Real de Santo Antônio. Ponta da Piedade rouba a cena. Um jardim de esculturas naturais de arcos e grutas esculpidas pelo mar, melhor explorado de caiaque ou barco. No interior, cidades caiadas como Tavira e Silves ecoam séculos de influência mourisca. Esta costa tem sido um refúgio para marinheiros, poetas e piratas. A mistura de ruínas romanas, igrejas revestidas de azulejos e fortalezas árabes reflete o seu passado turbulento, mas rico. Aqui, os habitantes locais ainda celebram festivais tradicionais como a Festa da Ria Formosa, onde se saboreiam sardinhas grelhadas e os surfistas perseguem as ondas de inverno em lagos. Com mais de 300 dias de sol por ano, o Algarve oferece mais do que beleza. É uma fuga intemporal envolta em sal marinho e flores de citrinos. E se a própria estrada fosse o destino? Imagine um lugar onde montanhas mergulham no Pacífico e cada curva revela um novo horizonte. Essa é a magia de Big Sur. Big Sur, Estados Unidos da América, estende-se ao longo da costa central da Califórnia, entre Carmel e San Simeon. Aninhada entre as montanhas de Santa Lucia e o Oceano Pacífico, esta costa acidentada e repleta de falésias é uma das mais dramáticas da América do Norte. Paradas icônicas incluem a Bixby Creek Bridge, uma maravilha arquitetônica arrebatadora. McWay Falls, uma cascata de 80 pés que deságua diretamente em uma enseada turquesa. E a Pfeiffer Beach, com a sua rara areia púrpura e formações rochosas surreais. A Pacific Coast Highway serpenteia ao longo deste trecho, oferecendo vistas deslumbrantes a cada milha. Big Sur sempre foi um refúgio para artistas, escritores e místicos, de Jack Kerouac a Henry Miller, atraídos por seu poder natural bruto e isolamento místico. É um lugar para se desconectar, caminhar por antigos bosques de sequoias e observar baleias saltando no mar. Curiosidade pouco conhecida. Não há postes de luz, outdoors ou mesmo sinal de celular em grande parte de Big Sur, de propósito. Esta terra permanece intencionalmente selvagem, convidando você a ouvir o mar e o silêncio. E se você pudesse estar à beira do mundo, onde os ursos polares vagam e o sol não se põe por meses? Bem-vindo a Svalbard, Noruega. Svalbard, Noruega, é um arquipélago ártico remoto, localizado entre a Noruega continental e o Polo Norte. É uma das áreas habitadas mais ao norte do mundo, uma terra de silêncio gelado e natureza selvagem dramática e intocada. Geleiras, fiordes congelados e picos cobertos de neve dominam o terreno, criando uma cena diretamente de um conto de fadas polar. O principal assentamento, Longyearbyen, oferece alojamentos aconchegantes e museus, mas o verdadeiro atrativo reside além, no Ártico Indomável. Trenó de cães, snowmobile e caminhadas em geleiras são apenas o começo. E, para os corajosos, há a chance de testemunhar a beleza assustadora da noite polar ou o sol da meia-noite, dependendo da estação. O status único de Svalbard como zona desmilitarizada e território livre de vistos confere-lhe um curioso caráter internacional. É também o lar do cofre global de sementes, o backup da humanidade para as colheitas do mundo, enterrado profundamente no permafrost. Este não é um lugar para viajantes ocasionais. É para quem busca o silêncio, a natureza selvagem e uma sensação de vida no limite da existência.
E se uma cidade pudesse permitir que você experimentasse o mundo inteiro em uma única tarde? Toronto, no Canadá, não é apenas a maior cidade do país. É um dos centros urbanos mais diversos do planeta. Localizada nas margens do Lago Ontário, esta metrópole extensa é um mosaico de culturas, línguas e culinárias, todas entrelaçadas em um horizonte elegante dominado pela icônica Torre CN. Passeie por bairros como Kensington Market, Greektown, Little Italy e Chinatown, cada um com seu próprio ritmo e sabor. Visite o Royal Ontario Museum para ver tesouros globais, ou explore as coleções contemporâneas ousadas da Art Gallery of Ontario. Um passeio de ferry boat até as ilhas de Toronto oferece vistas do horizonte e acalma à beira-mar a poucos minutos do centro da cidade. Toronto é também uma cidade de festivais. Do Caribbean Carnival à Nuit Blanche, celebra a cultura durante todo o ano. É onde os arranha-céus encontram as casas geminadas vitorianas, onde o xarope de Acer encontra o shawarma de rua. Esta cidade não mistura culturas, permite que brilhem lado a lado em glorioso contraste. Já caminhou por uma ponte não feita pelo homem, mas cultivada pela própria natureza? Meghalaya, Índia, escondida nas colinas do Nordeste perto da fronteira com Bangladesh, é um reino de nuvens, cachoeiras e arquitetura viva. O nome significa literalmente morada das nuvens. E aqui, o clima não é um pano de fundo, é um personagem. As mais famosas são as pontes de raízes vivas de Cherrapunji e Mawlynnong, onde os aldeões treinam as figueiras de borracha para crescerem passarelas naturais sobre os rios. Algumas dessas pontes têm séculos de idade e ainda são usadas diariamente. Durante a monção, cachoeiras imponentes como Norkalikai ressoam pelos cânions verdes, enquanto cavernas como Maus Mai se estendem por submundos ancestrais de calcário. As tribos Khasi e Garo preservam uma cultura matrilinear. A propriedade é transmitida através das filhas e as mulheres lideram as comunidades. Suas danças, músicas e tradições estão profundamente ligadas aos ritmos da terra. Ao contrário dos circuitos turísticos lotados, Meghalaya permanece intocada pelo turismo de massa. Aqui, a natureza não apenas envolve, ela nutre, molda e guia. Em Meghalaya, a terra constrói suas próprias pontes, literalmente. E se as praias mais calmas do México não estivessem em Cancún ou Tulum, mas escondidas na península da Baixa Califórnia? La Paz, México, oferece uma experiência costeira intocada, onde águas azul turquesa encontram falésias do deserto. E o Mar de Cortés revela as suas maravilhas, sem as multidões. Jacques Cousteau certa vez chamou a este mar o aquário do mundo. E é fácil perceber por quê. Frequentemente classificada entre as praias mais bonitas do mundo, a Praia Balandra parece surreal. Uma lagoa rasa e quente com bancos de areia branca, manguezais e formações rochosas em forma de cogumelo. É ideal para paddleboard ou simplesmente flutuar em silêncio. O Malecón de La Paz é uma passarela à beira-mar arejada, ladeada por esculturas, cafés de frutos do mar e famílias apreciando o pôr do sol. Golfinhos de bronze e tubarões-baleia prestam homenagem à vida marinha ao largo da costa. Os pôres do sol aqui não são apenas bonitos, são espirituais. As montanhas ficam laranjas, a água vira espelho e a cidade exala. La Paz é magia tranquila, envolta em luz do sol e ar salgado. Você já se deparou com uma cidade onde torres góticas se erguem ao lado de curvas Art Nouveau e sem multidões de turistas? Žilina, Eslováquia, é essa rara joia centro-europeia. Situada perto das fronteiras da Polônia e da República Tcheca, é uma cidade de colinas verdes, história e harmonia arquitetônica. No seu centro está Mariánske náměstí, uma praça medieval onde fachadas pastel e arcadas cobertas criam um ritmo tranquilo.
Cafés espalham-se pelos paralelepípedos, intocados pela pressa. Perto dali fica o castelo de Budatim, datado do século XIII. Outrora uma fortaleza fluvial, agora eleva-se serenamente acima do Var, abrigando um raro museu de arte em arame dentro de suas paredes históricas. Žilina equilibra o charme do velho mundo com a vibração moderna, enquanto a vida universitária insufla energia jovem nas suas ruas tranquilas. Uma capital esquecida de elegância e perfeita quietude. O que acontece quando uma cidade decide se reinventar e aposta tudo em estátuas neoclássicas, fachadas pseudo-barrocas e um maciço arco do triunfo? Skopje, a peculiar capital da Macedônia do Norte, oferece uma das paisagens urbanas mais visualmente desconcertantes da Europa. Localizada no coração dos Balcãs, ela abrange séculos de história, desde ruínas romanas a bazares otomanos, envolvida numa estranha mas fascinante remodelação moderna. O bazar antigo é um labirinto de vielas de pedra ecoando com o aroma de carnes grelhadas e o som do cobre sendo martelado para ganhar forma. Este mercado secular, o segundo apenas depois do grande bazar de Istambul, é o lar de mesquitas, hammams, casas de chá e oficinas de artesãos, preservando a alma otomana da cidade. Empoleirada numa colina acima do rio Vardar, a fortaleza de Skopje, Kale, oferece vistas panorâmicas do horizonte eclético da cidade. Das muralhas medievais, pode avistar pontes futuristas, monumentos imponentes e réplicas de maravilhas antigas. Tudo parte da crise de identidade única de Skopje, transformada em imã turístico. Curiosidade. Após um devastador terremoto em 1963, grande parte de Skopje foi reconstruída com a ajuda de arquitetos internacionais, incluindo Kenzo Tange, do Japão. A cidade tornou-se uma colagem viva, em parte realismo socialista, em parte fantasia estilo Las Vegas, e, estranhamente, funciona. E se cada esquina fosse uma sinfonia sensorial, de noodles crepitantes, buzinas ecoantes e lendas sussurradas? Hanoi, a capital do Vietnã, é uma tapeçaria de contrastes. Localizada no norte do país, é onde templos seculares se erguem ao lado de mansões coloniais e costumes antigos pulsam através do caos de scooters e mercados. Não é apenas uma cidade, é um ritmo. O bairro antigo é o seu coração pulsante, um labirinto de ruas estreitas com nomes que evocam ofícios antigos. Beba um café com ovo em um café escondido ou veja o amanhecer nascer sobre o lago Hoan Kien enquanto os moradores locais praticam tai chi sob as árvores de banyan. O Templo da Literatura, a primeira universidade do Vietnã, brilha com telhados de telha vermelha e sabedoria confucionista. Hanoi preserva camadas de história, fios chineses, franceses e vietnamitas costurados na comida, na língua e na arquitetura. Curiosidade: a icônica Rua do Trem, onde uma ferrovia passa a centímetros das casas, é ao mesmo tempo emocionante e surreal. Hanoi não espera para ser compreendida. Ela convida você a mergulhar. Imagine entrar num mundo onde os animais não temem os humanos. A evolução parece viva aqui. As Ilhas Galápagos, no Equador, são um arquipélago vulcânico a 1000 quilômetros da costa oeste da América do Sul. Elas emergem do Pacífico como o laboratório da natureza, intocado, isolado e repleto de criaturas que não verá em nenhum outro lugar da Terra. De atobás de patas azuis a iguanas marinhas e tartarugas gigantes de 227 quilos, as ilhas abrigam espécies que inspiraram a teoria da evolução de Charles Darwin. Cada ilha tem um ecossistema distinto. Hispaniola tem falésias de lava e colônias de albatrozes. Isabela apresenta vulcões ativos e pinguins nadando ao lado de peixes tropicais. Como os animais evoluíram sem predadores, pode caminhar entre eles sem qualquer barreira. Já viu um leão marinho às cestas ao seu lado na praia? Aqui fica um fato.
As Galápagos são um dos poucos lugares onde pode praticar snorkel com tubarões, raias e cormorões não voadores. Tudo antes do almoço. Não é apenas uma viagem, é uma viagem à imaginação indomada da Terra. Imagine-se parado numa encruzilhada onde um palácio real projeta sua sombra sobre um arranha-céu iluminado por neon. Bem-vindo a Seul. Seul, Coreia do Sul, funde séculos de tradição com a tecnologia do amanhã. Aninhada entre picos verdes e o rio Han, é uma cidade de santuários tranquilos e vida noturna vibrante, onde cada hora conta uma história diferente. Visite o Palácio Gyeongbokgung ao nascer do sol, onde os guardas ainda se vestem com trajes da era Joseon. A poucas estações de metrô, faça compras em Myeongdong ou encontre tranquilidade no Templo Bonjeonsa, sob torres de vidro. À noite, mergulhe em becos gastronômicos, cafés de K-pop e clubes subterrâneos pulsando com a juventude digital. Seul ascendeu das cinzas do pós-guerra para se tornar o titã digital da Ásia. No entanto, as suas raízes são profundas. Os rituais confucionistas, os sabores fermentados e a reverência familiar permanecem fortes. É a rara cidade onde o Wi-Fi zune do topo das montanhas e pergaminhos antigos dormem sob os arranha-céus. Em Seul, o futuro não substitui o passado. Ele caminha ao lado dele. E se os Alpes tivessem picos recortados, cor-de-rosa, que pegam fogo ao entardecer, e vales onde o tempo flui tão lentamente quanto os riachos da montanha? Bem-vindo às Dolomitas, Itália, uma dramática cordilheira na parte nordeste do país, dentro dos Alpes Calcários do Sul. Localizadas em Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, este patrimônio mundial da Unesco é uma obra-prima alpina. As Dolomitas são famosas por seu fenômeno enrosadira, quando a rocha pálida brilha em tons de rosa e laranja ao pôr do sol. Os principais destaques incluem os picos Trecime de Lavaredo, a elegante cidade montanhosa de Cortina d'Ampezzo e a serpentina passagem de montanha de Stelvio, adorada por ciclistas e motoristas. Esta região é uma tapeçaria de culturas, onde as tradições italiana, alemã e ladina se entrelaçam. De chalés talhados em madeira à farta culinária alpina, oferece uma identidade local profundamente enraizada. Curiosidade: partes das Dolomitas já estiveram sob um mar pré-histórico, o que explica suas formações ricas em fósseis e geometria incomum. Você sabia que o terceiro maior cânion do mundo não está na América ou na Ásia, mas escondido na África do Sul? O cânion do rio Blyde é um paraíso verde esculpido na escarpa Drakensberg, na província de Mpumalanga. Ao contrário do árido Grand Canyon, este é repleto de vegetação subtropical, cachoeiras e exuberante floresta tropical. Talvez o miradouro mais emblemático seja o Three Rondavels, 3 picos de montanhas gigantes e redondos que se assemelham a cabanas africanas tradicionais. De lá, o cânion se estende em um panorama hipnotizante de penhascos e vales, banhado por luzes e sombras em constante mudança. Igualmente cativantes são as Burke's Luck Potholes, formações rochosas naturais esculpidas por séculos de água turbilhonante. Estes poços cilíndricos, cheios de água, são uma maravilha geológica e um favorito entre os fotógrafos por sua simetria bizarra e tons dourados. O cânion abriga uma fauna diversificada, incluindo hipopótamos, crocodilos e espécies raras de aves, como a águia pescadora africana. Seja caminhando, dirigindo pela Panorama Route ou sobrevoando em um helicóptero, o Blyde River Canyon é uma sinfonia visual de falésias verdes e águas azul escuras. Uma joia escondida que rivaliza com qualquer maravilha natural da Terra.
Imagine acordar nas nuvens, onde os cafeeiros cobrem as encostas dos vulcões e o ar cheira a grãos torrados e chuva da montanha. Manizales, Colômbia. Empoleirada no alto dos Andes centrais, esta cidade vibrante é o coração pulsante da paisagem cultural do Café da Colômbia, um patrimônio mundial da Unesco, onde o solo fértil e as altas altitudes produzem alguns dos melhores grãos do mundo. Cercada por plantações de café ondulantes, picos vulcânicos e fontes termais, Manizales oferece uma mistura única de maravilhas naturais e ritmo urbano. A imponente Catedral Basílica, com suas torres em estilo neogótico, domina o núcleo colonial da cidade, enquanto o vulcão Nevado del Ruiz, nas proximidades, atrai trekkers e caçadores de emoções. Fundada em 1849 por colonos antioquenhos, a cidade ainda irradia a cultura paisa, conhecida por sua hospitalidade, espírito festivo e fortes tradições cafeeiras. Festivais locais, como a Féria de Manizales, enchem as ruas com desfiles, touradas e música andina. Aqui, o passado e o presente se misturam na névoa da montanha, e cada xícara de café conta uma história escrita nas terras altas. Já sonhou com um lugar onde tulipas selvagens florescem através de prados alpinos infinitos e leopardos da neve vagueiam silenciosamente pelas cristas? A Reserva Natural Aksu-Jabagli, Cazaquistão, oferece exatamente isso. Aninhada nas montanhas ocidentais de Tian Shan, na Ásia Central, esta área protegida é a reserva natural mais antiga no Cazaquistão e um verdadeiro santuário para a biodiversidade. Picos imponentes, rios cristalinos e glaciares antigos formam a sua beleza natural e intocada. O Cânion Aksu, o coração dramático da reserva, atinge mais de 300 metros de profundidade, criando um contraste surreal entre vegetação exuberante e paredes rochosas escarpadas. É um paraíso para caminhantes e observadores de aves, com águias reais circulando acima e carneiros Marco Polo escalando os penhascos. Esta terra guarda segredos que remontam a tempos pré-históricos. Petróglifos e montes funerários estão espalhados por toda parte, sussurrando sobre civilizações há muito desaparecidas. Os locais dizem que a primavera não chega aqui. Ela explode, com milhares de flores silvestres incendiando as encostas em todas as cores imagináveis. E se uma cidade inteira parecesse uma paleta de aquarela derramada, tons de rosa, azul e amarelo caindo por um cânion? Guanajuato, México, é uma joia colonial no coração do país, construída nas encostas das colinas com túneis serpenteando por baixo e vielas sinuosas por cima. Como patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ela encanta com sua estrutura labiríntica e alma boêmia. O Teatro Juárez, uma maravilha arquitetônica, funciona como um farol da identidade artística de Guanajuato. Com suas colunas neoclássicas e interior mourisco, ele cedia festivais internacionais como o Cervantino, transformando a cidade na capital cultural do México a cada outono. O Callejón del Beso, Beco do Beijo, é um beco minúsculo tão estreito que os amantes podem se beijar através das varandas. É envolto em lenda romântica e uma visita obrigatória para casais que querem o seu amor abençoado pela tradição. Fundada na prata, Guanajuato ainda ostenta vestígios da sua herança mineira, com estradas subterrâneas e o sinistro Museu das Múmias. As suas colinas oferecem vistas panorâmicas, enquanto a música mariachi e os trovadores estudantis preenchem as ruas de pedra com um charme intemporal. Como seria caminhar por uma floresta onde as árvores crescem de cabeça para baixo e os animais existem em nenhum outro lugar na Terra? Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, fica ao largo da costa sudeste da África, um continente perdido em miniatura.
isolada por milhões de anos, abriga um ecossistema surreal onde 90% da vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar. Pense em lêmures saltando entre os baobás, camaleões mudando de cor no meio do passo e florestas que parecem ter saído de um mito. A Avenida dos Baobás é a sua paisagem mais icônica, uma estrada empoeirada ladeada por árvores imponentes em forma de garrafa que brilham douradas ao pôr do sol. No interior, florestas tropicais como a de Andacibe abundam em chamados noturnos e orquídeas raras. As praias, perfeição intocada nas margens de Nosy-Be e Île Sainte-Marie. A cultura de Madagascar é igualmente diversa, moldada por raízes africanas, asiáticas e polinésias. É um lugar de reverência ancestral, música impulsionada por instrumentos feitos à mão e um ritmo de vida que parece intemporal. Poucos lugares combinam biodiversidade, estranheza e beleza como esta ilha. Você acredita na gravidade? Até ver como o Positano se agarra a um penhasco como se estivesse desafiando as leis da natureza. A Costa Amalfitana, Itália, é uma faixa cintilante de litoral na região da Campânia, no sul da Itália, que se estende de Sorrento a Salerno ao longo do Mar Tirreno. É conhecida por seus penhascos vertiginosos, vilarejos em tons pastel e pomares de citrinos que perfumam a brisa. A icônica cidade de Positano desce em cascata pela encosta da montanha, cada edifício empilhado acima do seguinte como um anfiteatro de cores pastel. Nas proximidades, Ravello oferece vistas panorâmicas do mar e jardins românticos que um dia inspiraram Wagner. A região já foi um centro vital na poderosa República Marítima de Amalfi. Hoje, suas ruas estreitas e igrejas centenárias preservam os ritmos da vida costeira muito antes do turismo chegar. Curiosidade: os limões aqui crescem do tamanho de toranjas e o mundialmente famoso limoncelo nasce de sua casca grossa e perfumada. A Costa Amalfitana não é apenas um destino. É uma terra de sonhos vertical beijada pelo sal e pelo sol. Apesar do seu isolamento, as Ilhas Faroé pulsam com cultura. Os habitantes locais falam faroês, uma língua que ecoa o nórdico antigo e preservam tradições como a dança em cadeia e a tecelagem artesanal de lã. Em Tórshavn, entre as capitais mais minúsculas do mundo, casas de madeira coloridas agrupam-se junto ao mar, combinando o minimalismo nórdico moderno com raízes vikings. Fora dos roteiros turísticos, maravilhas aguardam. Gjogv, escondida em uma garganta, oferece caminhadas à beira de falésias e vistas de borrifos do mar. Mykines, selvagem e repleta de papagaios do mar, encanta os amantes de aves. Depois, há o clima. 4 estações em um dia. A névoa paira sobre os picos, a luz do sol rompe as nuvens e, às vezes, a aurora boreal cintila no céu. Um sonho para exploradores que anseiam pelo desconhecido. E se o paraíso não fosse um sonho, mas uma lagoa tão azul que parece pintada, rodeada por ilhotas onde o tempo se move com a maré? Aitutaki, Ilhas Cook. Flutuando no coração do Pacífico Sul, este atol remoto faz parte do arquipélago das Ilhas Cook, situando-se a noroeste de Rarotonga. A sua lendária lagoa, um caleidoscópio de turquesa, safira e jade, é frequentemente considerada uma das mais belas do mundo. A ilha é circundada por motos desabitados, pequenas ilhotas com praias de areia branca e palmeiras ondulantes. Do ar, a lagoa parece surreal, como uma aguarela derramada sobre o oceano. Fazer snorkeling entre vibrantes jardins de coral e ameijoas gigantes é como nadar através de um sonho vivo. A cultura de Aitutaki é polinésia na sua essência. Sorrisos calorosos, batucadas rítmicas e tatuagens intrincadas falam de tradições seculares. Os habitantes locais ainda se cumprimentam com Kia Orana, que significa que possa viver muito. Apesar da sua beleza,
A ilha permanece maravilhosamente discreta, intocada pelo turismo de massa. Não é apenas um destino de praia, é uma visão de serenidade que parece a terra a lembrar-se de como respirar. E se você pudesse caminhar por uma cidade onde cada casa parece uma tela pintada por um sonhador? Guatapé, na Colômbia, é uma explosão visual aninhada nos Andes de Antioquia a apenas 2 horas de Medellín. Suas casas caleidoscópicas, ruas de paralelepípedos e clima de eterna primavera criam um cenário surreal para cada passo. Aninhada perto de um reservatório artificial, Guatapé é onde a arte encontra a água e a tranquilidade encontra a cor. Suba os 740 degraus de El Peñón de Guatapé, um monólito imponente que perfura o céu. Do topo, um panorama de tirar o fôlego se revela. Centenas de ilhas esmeraldas espalhadas por um reservatório de safira. É uma das vistas mais icônicas da América do Sul e vale a pena cada passo ofegante. Passeie pelas ruas vibrantes da cidade, onde cada edifício exibe zócalos, painéis artísticos que contam histórias de herança, sonhos e vida local. Não há 2 iguais, transformando cada esquina em uma galeria do folclore colombiano. Guatapé já foi uma aldeia tranquila, mas sua explosão de cores e a beleza surreal do reservatório a transformaram em um refúgio para artistas e andarilhos. Passeios de barco, jet skis e cafés à beira do lago oferecem dias lentos e pitorescos. Curiosidade: a rocha gigante já foi considerada sagrada pelo povo indígena Tahamí, muito antes de se tornar um ponto de selfie. Uma cidade pode realmente flutuar? Ou Veneza é um feitiço lançado sobre o mar? Veneza, Itália, é construída sobre mais de 100 pequenas ilhas na Lagoa de Veneza, nordeste da Europa. Sem estradas, apenas canais e passarelas estreitas, a cidade parece uma pintura viva, especialmente quando as gôndolas deslizam silenciosamente sob arcadas de pedra, passando por palácios que sussurram sobre impérios esquecidos. O Grande Canal serpenteia pela cidade como uma artéria real, ladeado por obras-primas góticas e renascentistas. A Basílica de São Marcos reluz com mosaicos dourados. E o Palácio Ducal esconde segredos do poder e da intriga venezianos. Cada curva revela algo cinematográfico, desde fachadas em ruínas a praças escondidas onde o tempo abranda. Veneza já foi o epicentro do comércio marítimo e seu legado cultural é imenso, da música de Vivaldi à fabricação de vidro em Murano. Aqui está um fato que surpreende muitos. A cidade está afundando lentamente. Visite durante as marés altas da primavera e você poderá caminhar por praças inundadas. Veneza é beleza, impermanência e maravilha, tudo de uma vez. E se o seu céu noturno se tornasse um palco e as estrelas fossem apenas o ato de abertura? Tromsø, na Noruega, não é apenas a porta de entrada do Ártico. É o seu coração brilhante, onde a vida moderna encontra a natureza selvagem polar. Empoleirada acima do Círculo Polar Ártico, Tromsø oferece lugares na primeira fila para um dos espetáculos mais impressionantes da Terra, a Aurora Boreal. A melhor época para testemunhá-la? Entre setembro e março, quando os céus escuros ganham vida com ondas rodopiantes de esmeralda e carmesim. Mas há mais do que auroras aqui. Tromsø é uma cidade vibrante, com uma vida noturna surpreendentemente agitada, arquitetura de vanguarda como a Catedral do Ártico e uma herança ártica profundamente enraizada. A cidade também é um centro de pesquisa polar e já foi o ponto de partida para expedições ao Polo Norte. De cruzeiros nos fiordes, a observação de baleias, de passeios de trenó puxados por huskies através de planícies nevadas, a caminhadas sob o sol da meia-noite no verão, esta cidade vive os extremos como nenhuma outra. Tromsø é onde a ciência, a tradição e a natureza dançam juntas sob um céu que nunca fica parado.
Colonia del Sacramento é o sussurro suave do Uruguai. Uma cidade tranquila de ruas de paralelepípedos e fachadas coloniais voltada para Buenos Aires do outro lado do Rio de la Plata. Um antigo posto avançado português rodeado por ambições espanholas, é uma cidade nascida da rivalidade e do romance, agora congelada no tempo. Este centro histórico, classificado pela Unesco, é puro charme. Pedras irregulares sob os pés, lampiões a gás por cima e casas do século XVII envoltas em buganvílias. Passeie pela Calle de los Suspiros, Rua dos Suspiros, e você sentirá os séculos se aproximarem, com histórias de contrabandistas, soldados e amantes desencontrados no ar. Suba ao farol para vistas panorâmicas de telhados de telha e da luz do rio. Lá embaixo, a praça principal ganha vida com cafés convidativos, carros antigos e um ritmo intemporal. É menos sobre as vistas e mais sobre o silêncio, sobre absorver um ambiente que se sente parte ibérico, parte magia do Rio da Prata. Colônia não clama por atenção. Ela atrai você lentamente, com um copo de vinho Tanat, o aroma de provoleta grelhada e o som do tango flutuando sobre o rio. Em um mundo que corre para a frente, Colônia caminha para trás. E de alguma forma, isso parece progresso. E se a Terra pudesse se curvar como ondas na água? The Wave, a onda, Arizona, Estados Unidos da América, é uma das paisagens mais surreais do planeta. Uma obra-prima esculpida de arenito navajo, escondida no profundo deserto perto da fronteira com Utah. Suas linhas rodopiantes, em camadas de vermelhos flamejantes e dourados queimados de sol, parecem mais pinceladas do que geologia. Acessível apenas através de um sistema de permissão altamente restrito, The Wave é sagrada e exclusiva. Apenas 64 pessoas por dia podem entrar. Isso preserva suas formações delicadas e aumenta a sensação de peregrinação. A caminhada de 9,5 km pela Paria Canyon Vermilion Cliffs Wilderness é desafiadora, mas entrar em The Wave é como caminhar dentro de uma pintura. Formada há mais de 190 milhões de anos, o local já foi dunas de areia lentamente comprimidas em pedra. Tribos nativas americanas consideram a área sagrada, cheia de espírito e silêncio. As câmeras lutam para capturá-la. A realidade é muito mais poderosa. The Wave é uma alucinação visual tornada real, esculpida pelo tempo, guardada pela natureza. Imagine uma cidade esculpida em pedra vulcânica branca, situada contra um cenário de picos andinos imponentes e um vulcão muito dramático. Arequipa, a Cidade Branca do Peru, é um lugar onde história, culinária e esplendor natural se encontram sob céus eternamente azuis. Menos caótica que Lima e mais refinada que Cusco, Arequipa é onde a alma do sul do Peru canta. Entre e você entrará numa cidade secreta dentro da cidade. Um labirinto de claustros coloridos, pátios cheios de flores e silêncio monástico. Santa Catalina é uma maravilha da arquitetura colonial, misturando tranquilidade com ricas texturas e cores. Uma caminhada aqui é como uma viagem no tempo, vívida e serena. A praça principal de Arequipa é uma das mais elegantes da América do Sul, rodeada por arcadas e vigiada pela grande Catedral Branca. Com o vulcão El Miste ao fundo, é uma cena digna de uma pintura, especialmente ao pôr do sol, quando o céu se incendeia e a cidade brilha. Mas Arequipa é mais do que beleza. É também intelecto e tempero. É a terra natal do vencedor do Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, e lar da culinária mais refinada do Peru. Experimente rocoto releno, pimentão picante recheado, ou chupe de camarones, caldeirada de camarão, e verá por que os amantes da gastronomia acorrem aqui. Arequipa sussurra, não grita, e aqueles que escutam apaixonam-se. Acre é uma daquelas cidades que se recusam a ser esquecidas. Um lugar onde cada pedra viu impérios ascender e cair.
cruzados, otomanos, mamelucos e mais. Este antigo porto na costa norte de Israel não é apenas um patrimônio mundial da Unesco, é um palimpsesto de poder, fé e resiliência, estratificado em sal e sol. Sob a Akko moderna, encontra-se um mundo medieval quase intacto. Os salões dos cavaleiros, vastas, câmaras de pedra ecoantes, outrora cheias de armaduras e orações, parecem como se os cruzados tivessem acabado de sair. Esta cidade subterrânea é uma cápsula do tempo sem igual, preservada sob séculos de conquista e colapso. Situada orgulhosamente dentro das muralhas da Cidade Velha, esta mesquita otomana do século XVIII, com sua cúpula verde e pátio elegante, é um símbolo da herança islâmica de Acre. Construída pelo formidável governador Al-Jazar, é um lugar de beleza, equilíbrio e poder. Mas Acre não é apenas pedras antigas. É uma cidade viva, onde judeus, muçulmanos e cristãos partilham ruelas estreitas, barracas de especiarias perfumadas e vistas panorâmicas do Mediterrâneo. Ao pôr do sol, a cidade fica dourada. Pescadores remendam redes, muezins chamam para a oração, e Acre, intemporal e indomável, respira novamente. E se uma cidade pudesse cantar com o som dos ventos do oceano e o murmúrio melancólico do fado em vielas iluminadas pelo luar? Lisboa, a capital ensolarada de Portugal, ergue-se sobre 7 colinas ao longo do rio Tejo, onde a tradição dança com a inovação. Esta joia voltada para o Atlântico combina a antiga glória marítima com a vida de rua colorida e a arquitetura em tons pastel que se banha em luz dourada. Explore o labirinto de Alfama, onde os elétricos chacoalham ao passar por casas cobertas de azulejos e as canções melancólicas de fado ecoam pelos corredores de pedra. A icônica Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos sussurram histórias de exploradores que navegaram em direção ao limite do mundo conhecido. Um imperativo: ande no elétrico 28 enquanto ele serpenteia pelos bairros históricos. Ou saboreie pastéis de nata quentes, acabados de sair do forno. Curiosidade: Lisboa recebe mais luz solar do que quase todas as outras capitais europeias. E ao pôr do sol, observar o céu corar sobre a ponte 25 de abril de um bar no terraço faz com que a cidade pareça atemporal. Lisboa não grita, ela seduz. E se um jardim pudesse se tornar uma cidade, e uma cidade, uma visão do futuro? Singapura é esse sonho tornado realidade. Esta cidade-estado no sudeste asiático surge da ponta da Península Malaia como um oásis de ficção científica, onde a arquitetura de ponta encontra a serenidade tropical. Aqui, a natureza não é apenas preservada, é reimaginada. O horizonte do Marina Bay Sands, com seu telhado em forma de navio, define a ambição moderna. No entanto, há apenas uma curta caminhada de distância. O Super Tree Grove dos Jardins da Bahia resplandece com um brilho bioluminescente. Explore as ruas vibrantes de Little India ou vagueie pelos pátios tranquilos de Chinatown. Outrora um porto comercial modesto, Singapura é agora um caldeirão cultural moldado por influências chinesas, malaias, indianas e ocidentais. A cidade é mestre na ordem e limpeza. A goma de mascar é notoriamente proibida. Mas também abriga comida de rua de renome mundial, como o arroz com frango com estrela Michelin. Um centro financeiro global e um milagre verde, Singapura é a cidade onde o futuro e a folhagem se entrelaçam. E se uma fortaleza medieval se erguesse de um labirinto de rochas vermelho sangue, moldadas como deuses antigos e gigantes adormecidos? Não é fantasia. É Belogradchik. Belogradchik, Bulgária. Aninhada contra os Montes Balcãs no noroeste da Bulgária, esta cidade mística abriga uma das paisagens mais surreais do país. As rochas de Belogradchik,
Um labirinto de imponentes formações de arenito e conglomerado estendem-se por 30 quilômetros, moldadas por séculos de vento e água em formas bizarras, muitas vezes semelhantes a humanos. A joia da coroa é a fortaleza de Belogradchik, parcialmente construída nas próprias formações rochosas. Com origens que remontam à época romana e expansões durante a era otomana, a fortaleza oferece vistas panorâmicas sobre um terreno alienígena e florestas de pinheiros sussurrantes. Esta região há muito que inspira lendas. Os habitantes locais contam histórias de monges transformados em pedra, guardiões rochosos de tesouros e uma princesa exilada cuja tristeza moldou o vale. A própria cidade é tranquila, autêntica e profundamente enraizada na tradição búlgara. Belogradchik é mais do que apenas um destino. É uma colisão de geologia, mito e história esquecida, parada sob um céu que parece honrar o seu silêncio. Você acredita que está vendo um vasto mar azul, mas na verdade é uma colossal cratera vulcânica. Seja bem-vindo ao Lago Toba, Indonésia. Localizado no norte de Sumatra, este é o maior lago do Sudeste Asiático e o local de uma das mais poderosas erupções supervulcânicas da Terra. Hoje, é um sereno refúgio nas terras altas, cercado por colinas verdes e envolto em névoa. No coração do lago encontra-se a ilha de Samosir, quase do tamanho de Singapura, flutuando dentro da caldeira. Esta ilha, num lago, numa ilha, é o lar do povo Batak, conhecido pela sua música sentimental, arquitetura arrojada e calorosa hospitalidade. É um mundo dentro de um mundo. Visite o Museu Batak, em Simanindo, onde casas tradicionais sobre palafitas com telhados em forma de cabeça de dragão abrigam instrumentos musicais centenários, relíquias de família e marionetes sagradas. Tudo parte de uma rica cultura com raízes animistas que antecede a maioria das grandes religiões. A escala do Lago Toba é difícil de compreender. 100 quilômetros de comprimento, 30 de largura. A erupção que o formou acredita-se ter afetado o clima global. Hoje, os viajantes vêm para caminhadas tranquilas, fontes termais naturais e nasceres do sol que pintam as montanhas de ouro. Você frequentemente ouvirá o som dos sinos da igreja ecoando sobre a água, um som raro na Indonésia, de maioria muçulmana, aludindo à herança cristã Batak. Imagine um lugar onde arranha-céus de vidro espelham montanhas verdejantes e exuberantes, e templos sussurram histórias ao lado de ruas iluminadas por neon. É fantasia? Não. É Hong Kong, China. Empoleirada na costa sul da Ásia, esta região administrativa especial deslumbra com seu contraste impressionante entre modernidade e tradição. Comece com o Pico Victoria, o ponto mais alto da cidade, oferecendo uma vista panorâmica do horizonte emoldurada pelo Mar da China Meridional. Mergulhe na agitação elétrica de Mongkok ou perca-se nos mercados de rua do Temple Street Night Market. Descubra a calma espiritual no Templo Manmo, onde o incenso serpenteia pelas vigas ancestrais. Historicamente uma mistura da herança chinesa e do legado colonial britânico, Hong Kong funde o Oriente e o Ocidente com elegância. Os habitantes locais bebem chá com leite e praticam o Feng Shui, enquanto marcas de luxo se erguem sobre casas de chá centenárias. Sabia que a cidade ostenta mais arranha-céus do que qualquer outra no mundo? A magia de Hong Kong reside precisamente nesse contraste, um paradoxo vivo suspenso entre o passado e o futuro. Já alguma vez viu um lugar onde as árvores parecem cogumelos gigantes, as praias estão desertas por quilômetros e a ilha inteira parece outro planeta? Essa é Socotra, no Iêmen, frequentemente apelidada de Galápagos do Oceano Índico. Localizada ao largo do Corno de África, esta ilha isolada é um dos locais biologicamente mais singulares da Terra. Geograficamente parte do Iêmen,
Mas, ecologicamente, numa categoria à parte, Socotorá possui mais de 700 espécies endêmicas. A mais famosa é a árvore do sangue de dragão, com o seu dossel em forma de guarda-chuva e seiva vermelha. Caminhe pelas montanhas Raguier ou explore as dunas brancas da lagoa de Detuá e você se sentirá como um viajante interplanetário. Assentamentos humanos aqui remontam a mais de 2000 anos, com uma mistura de tradições árabes e do leste africano. Apesar das tensões geopolíticas no Iêmen continental, Socotra permanece pacífica e surreal. Um fato raro. Devido ao seu isolamento, muitas espécies aqui evoluíram isoladamente, tornando-a uma relíquia viva da biodiversidade pré-histórica. Será um lago ou um espelho para os deuses? E se eu lhe dissesse que ainda há pessoas vivendo em ilhas flutuantes ali? O Lago Titicaca, situado no alto dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, é o lago navegável mais alto da Terra, brilhando a 3.812 metros acima do nível do mar. Não é apenas uma massa de água, é um berço da mitologia inca e da cultura viva. A sua característica mais cativante? As ilhas flutuantes Urus, tecidas à mão com juncos de totora por comunidades indígenas que vivem nelas há gerações. Barcos, casas e até escolas aqui sobem e descem com a respiração do lago. Do lado boliviano, acredita-se que a Isla del Sol seja o berço do Deus Sol na lenda inca. Trilhas cruzam ruínas antigas e encostas de colinas em socalcos com vistas que parecem esculpidas em um mito. As tradições Quechua e Aimará permanecem fortes, desde os tecidos trançados até as cerimônias místicas. Ao amanhecer, quando o lago se transforma em ouro vítreo, é fácil acreditar que os deuses ainda caminham por estas margens. Como é que uma ilha feita inteiramente de areia pode sustentar florestas tropicais exuberantes e lagos cristalinos? A ilha Fraser, na Austrália, conhecida como Kagari pelo seu povo indígena Butchula, é a maior ilha de areia do mundo, estendendo-se por mais de 120 quilômetros ao largo da costa de Queensland. É um patrimônio mundial da Unesco, onde a natureza desafia constantemente as expectativas. Dirija pela 75 Mile Beach, uma selvagem autoestrada oceânica pontilhada com destroços de navios e falésias de areia colorida. No interior, você encontrará joias de água doce como o Lago Mackenzie, tão claro e puro que parece irreal. As florestas tropicais crescem a partir de dunas de areia, sustentadas por antigos sistemas fúngicos e aquíferos puros. Dingos vagueiam livremente e você pode avistar baleias saltando perto da costa. A ilha Fraser está imersa em lendas aborígenes. Kagari significa paraíso e faz jus ao nome. É um lugar onde os ecossistemas coexistem em uma harmonia impossível, intocados e brutos. Esta ilha não é um postal, é um antigo milagre escrito em vento, areia e água. E se uma aldeia medieval se agarrasse a uma falésia sobre o mar, oferecendo vistas tão perfeitas que prendem a respiração? Èze, situada no alto da Riviera Francesa, entre Nice e Mônaco, é uma aldeia no topo da montanha que parece congelada no tempo. Caminhos de pedra sinuosos conduzem você através de jardins perfumados, edifícios seculares e terraços de tirar o fôlego com vistas panorâmicas do Mediterrâneo abaixo. O jardim exótico da aldeia, Jardim Exotique, é um santuário de suculentas e esculturas situado na borda da falésia. Caminhe por seus becos estreitos e descubra lojas de artesãos, perfumarias e uma serenidade que contrasta fortemente com o brilho da costa próxima. Èze também é conhecida por inspirar artistas e escritores. Você sabia? Friedrich Nietzsche frequentemente subia do mar até a aldeia por um caminho que agora leva o seu nome. Não é apenas beleza, é introspecção em pedra e brisa marítima, um dos segredos mais mágicos da Côte d'Azur.
E se as cúpulas que você vê hoje já tivessem cintilado com a poeira de antigas caravanas? Bukhara, Uzbequistão, não é apenas uma cidade. É um manuscrito vivo da Rota da Seda, repleto de minaretes turquesa, pátios ensolarados e os sussurros ecoantes de séculos de comércio. Situada no deserto de Kizilkum, Bukhara tem mais de 2000 anos de história embutidos em suas paredes. No seu cerne reside o minarete Kalian, que já foi a estrutura mais alta da Ásia Central, elevando-se ao lado de uma mesquita requintada com cúpula azul. Percorra o labirinto de bazares sob tetos abobadados, onde tapetes, especiarias e histórias ainda são negociados, outrora um centro de saber islâmico, lar de estudiosos, poetas e arquitetos. Cada madraça, caravansarai e hammam ecoa uma prosperidade intelectual e espiritual. A sua cidade velha é um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, preservada com uma autenticidade espantosa. Bukhara não se limita a mostrar-lhe a história, permite-lhe entrar nela. E se o céu não se refletisse apenas na água, mas no sal? Onde a terra e os céus se encontram em perfeita simetria. O salar de Uyuni, na Bolívia, é a maior planície de sal do mundo, cobrindo mais de 10.000 quilômetros quadrados no altiplano da América do Sul. Em certas épocas do ano, uma fina camada de água o transforma em um espelho natural tão perfeito que obscurece a linha entre o céu e o chão. Localizada a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, esta paisagem alienígena é cercada por vulcões, lagoas salpicadas de flamingos e ilhas rochosas como a Isla Incahuasi, coberta de cactos gigantes. É o sonho de um fotógrafo e um dos lugares mais surreais em que se pode estar na Terra. O salar de Uyuni é também uma fonte vital de lítio, alimentando as baterias do mundo, mas parece estar a anos-luz da vida moderna. Aqui está algo inesperado. A NASA o usa para calibrar satélites devido à sua planura e propriedades reflexivas. Estando lá, o silêncio é total e a beleza infinita. Um lugar pode ser tão intocado que parece pintado? O Lago Louise é uma joia escondida nas montanhas rochosas canadenses, onde águas turquesas refletem uma glória alpina intocada. O Lago Louise, no Canadá, está localizado no Parque Nacional de Banff, Alberta, aninhado no alto das Rochosas. Alimentado pelo derretimento glacial da geleira Victoria, sua cor azul esverdeada surreal muda sutilmente com as estações do ano e o sol. O lago é contemplado pelo icônico Fairmont Chateau Lake Louise e emoldurado por picos como o Monte Victoria. As atividades populares incluem andar de canoa pela sua superfície cintilante no verão ou patinar no gelo no seu espelho congelado no inverno. Trilhos como a caminhada até a casa de chá do Lago Agnes oferecem vistas panorâmicas das cristas circundantes. Historicamente, o Lago Louise é sagrado para o povo Stoney Nakoda e recebeu o nome da Princesa Louise, filha da Rainha Vitória. Tornou-se uma importante parada na Canadian Pacific Railway e um símbolo de luxo em meio à natureza selvagem. Curiosidade: o lago mantém sua radiante cor turquesa graças à farinha de rocha, partículas finamente moídas da erosão glacial suspensas na água que dispersam a luz solar como milhões de pequenos prismas. Já ouviu o eco do flamenco ressoar pelas paredes de um palácio enquanto as flores de laranjeira perfumam o ar? Essa é Sevilha, a sensual capital da Andaluzia, uma cidade onde a paixão dança em cada sombra. Localizada no sul da Espanha, ao longo do rio Guadalquivir, é um mosaico de arcos mouriscos, torres góticas e praças renascentistas, uma mistura de culturas sobrepostas ao longo de séculos. O Alcázar de Sevilha, com seus intrincados trabalhos em azulejo e jardins perfumados, parece uma cena de um conto de fadas.
La Giralda, outrora um minarete, eleva-se agora ao lado da grandiosa catedral onde repousam os restos mortais de Cristóvão Colombo. Passeie pelo bairro Santa Cruz e você encontrará vielas estreitas repletas de cor, bares de tapas e flamenco espontâneo. Sevilha deu ao mundo o flamenco. Mais do que música, é uma tempestade emocional de ritmo e alma. A primavera traz a féria de abril, onde os moradores vestem trajes tradicionais e dançam até o amanhecer. Quer uma lembrança eterna? Assista ao pôr do sol do terraço do Metropol Parasol e sinta o pulsar da cidade sob seus pés. Que montanha faz com que alpinistas experientes parem e simplesmente admirem? O Monte Fitzroy, Argentina, eleva-se como uma chama irregular sobre a natureza selvagem varrida pelos ventos da Patagônia. Situado na fronteira entre a Argentina e o Chile, este gigante de granito é a joia da coroa do Parque Nacional Los Glaciares e um dos picos mais icônicos da América do Sul. Com 3.405 metros, o Fitzroy não é o mais alto dos Andes, mas sua silhueta dramática, afiada, íngreme e frequentemente envolta em nuvens, confere-lhe uma presença incomparável. É uma montanha sagrada para o povo Tehuelche, que a chamou de Chaltén, que significa montanha fumegante, confundindo sua cobertura de nuvens com fumaça. Caminhantes vêm de todo o mundo para percorrer as trilhas ao redor de El Chaltén, com a laguna de Los Tres oferecendo uma vista espelhada perfeita do pico ao nascer do sol. O terreno é selvagem, vales glaciais, prados alpinos e rios caudalosos o rodeiam a cada instante. Isto não é apenas uma montanha, é um chamado à natureza, aos bravos e aos verdadeiramente curiosos. Pode um som ser tão poderoso que ecoe no seu peito como um trovão dos deuses? Essa é a voz das Cataratas Vitória. As Cataratas Vitória estão localizadas na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, no sul da África, no rio Zambeze. Conhecidas localmente como Mosi ou Atúnia, a fumaça que troveja, estas são uma das maiores e mais inspiradoras cascatas da Terra. Com uma extensão de 1,7 quilômetros e uma queda de mais de 100 metros, as cataratas criam uma névoa visível a 50 quilômetros de distância. Os amantes de aventura acorrem a este local para fazer rafting em corredeiras, bungee jumping da Ponte das Cataratas Vitória e nadar na Piscina do Diabo, uma borda infinita natural na própria beira do precipício. Culturalmente, a área é rica em herança tribal. O povo Kololo nomeou as cataratas, e o local permanece sagrado para muitas comunidades locais. As visitas guiadas incluem frequentemente folclore e tradições orais transmitidas através de gerações. Um fato surpreendente: as Cataratas Vitória são uma das poucas cascatas no mundo que formam uma cortina de água completa durante a estação chuvosa. Não é apenas um espetáculo, é uma experiência de corpo inteiro.